Veja no ICL Notícias, segunda edição. Liderança por um fio. Em áudio enviado a ex-sócio de Forcaro, Jacques Wagner mostra interesse sobre negócios do Master. Nova ofensiva contra o STF. Eduardo Bolsonaro desembarca em Washington para reuniões com integrantes do governo Trump. Vergonha britânica. Após Trump antecipar renúncia, o primeiro-ministro do Reino Unido confirma que vai deixar o cargo. Eleição na Colômbia. Ivan Cepeda questiona a apuração e Abelardo de la Espriella canta a vitória. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja bem-vinda e bem-vindo ao ICL Notícias, segunda edição, desta segunda-feira, dia 22 de junho de 2026. É isso, mais uma semana começando e mais uma rádio somando a nossa parceria de retransmissão. Hoje a gente vai para Teresina, no Piauí, terra de Nego Bispo, viu? Mestre dos saberes tradicionais. E eu envio um abraço para toda a equipe da rádio comunitária Verona FM. Eu gosto de destacar, quando a gente fala de rádio comunitária, porque elas cumprem um papel que vai muito além da programação musical. São espaços de participação, de informação e de fortalecimento da vida da comunidade. E a Verona FM nasceu justamente com esse espírito. Há quase 3 décadas, a rádio leva informação, esporte, cultura, música e prestação de serviço para a população de Teresina. Iniciativas como esta ajudam a democratizar a comunicação e também a fortalecer os territórios. E se você também quiser fazer parte da nossa rede de parcerias e nos ajudar a levar a mensagem do ICL cada vez mais longe, é só acessar o nosso e-mail retransmissão@icl.com.br. retransmissão@icl.com.br. Chico Sá, boa tarde para você. Teresina, terra de Nego Bispo. Terra boa. É a nossa nova parceira. Piauí, de Nego Bispo, de Torquato Neto e outros tantos. Muito bom. E essa rádio tem história. Essa rádio tem história e vai fazer mais ainda. E nós estamos chegando, olha, estamos caminhando para 100 emissoras ali na super rede ICL, hein? Isso que é família, hein? Oi, tem no Tocantins, tem lá no norte, no extremo norte, no extremo Rondônia, sul, Roraima, Rio Grande do Sul, estamos tomando conta do Brasil. Um beijo para a Rádio Voz Trabalhadora também, para o canal A Voz Trabalhadora. E cabe mais, ó, só chegar aí, tem que escrever aí para o retransmissão@icl.com.br. Boa! É isso. Vamos aos alertas de hoje do INMET. Bota aí na tela, por favor, porque tem potencial perigo de chuvas intensas na região norte, nessas áreas que a gente está vendo aí em amarelo do mapa, que pegam os estados do Amazonas, Roraima, Amapá e no Pará. Na região do Maranhão, Piauí, Bahia e Tocantins tem um aviso de baixa umidade. No norte de Minas Gerais e de Goiás também tem esse aviso. No Mato Grosso do Sul e um pedacinho ali de São Paulo tem previsão de chuvas intensas. E atenção, porque na maior parte da região sul ainda tem alerta de declínio de temperatura. Vem frio por aí, mais frio por aí, né? Meu Deus do céu, não, vão matar o cearense aqui em São Paulo. Eu acho que a ideia é essa. Morre não, Chico, morre não. Sabe quem tem vida boa, que não passa frio? Heloísa Vilela, em Brasília. Elo é acostumado, é mais cosmopolita, viveu em todos os lugares, não tem mais frio, né, Elo? Boa tarde, Elo. Boa tarde. Eu não passo frio porque o clima de Brasília é uma maravilha, cara. Vai ser bom assim lá longe o clima daqui. É isso mesmo aí. Quando tem seca. Agora tá uma delícia, meio friozinho de noite, tá muito bom. Muito bom. É verdade, Elo. Tem uma coisa boa em Brasília, é isso aí. O clima é legal mesmo. Né? Pra dar uma aliviada, né, Elo? O trabalho aí é intenso. Já companhia, não é lá essas coisas, né? Você tem que ter muito cuidado nos elevadores, nos corredores, nos tapetes verde ou azul, né?
É por aí. Vamos lá, Elô, porque a Exato. Polícia Federal aponta que conversas entre Jacques Wagner e dirigentes do Banco Master mostram um engajamento com as pautas de interesse do banco e indicam a realização de encontros para tratar de projetos relacionados diretamente ao Banco Master. O Estadão teve acesso com exclusividade a trechos inéditos da investigação. Olha lá. Em 25 de agosto de 2024, Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro, ele fez contato para marcar um encontro e, em resposta, Jacques Wagner enviou um áudio dizendo que queria conversar sobre o banco e também abordar o tema em relação às eleições daquele ano. Vamos ver o que ele disse. A gente tem a arte aqui, ó. Abre aspas. Oi, Guga. Rapaz, eu tô dedicando domingo aos netos, então eu tô desde umas 10h30 indo da casa de um pro outro. Não vai dar pra gente ir, não. Vamos marcar outra hora. Agora, se estiver em Brasília, vamos marcar que eu precisava conversar com você para saber como estão as coisas do banco. Quero lhe passar como é que estão as questões da eleição. Aí, se você estiver em Brasília, me fale. Eu tô indo para Brasília amanhã, 8 horas da manhã. Um abraço. Fecha aspas. A Polícia Federal aponta que o período da conversa é o mesmo da tramitação de uma proposta no Senado que previa o aumento da cobertura individual do Fundo Garantidor de Crédito e favorecia diretamente aos interesses do Master. Na época dos diálogos, Augusto Lima já havia deixado o comando do banco, mas ainda ele trabalhava em conjunto com Daniel Vorcaro para encontrar uma solução para a crise de liquidez e venda do Banco Master. Isso enquanto aguardava a autorização do Banco Central para abrir o seu próprio banco, que acabou sendo liquidado em novembro de 2025, após a crise gerada pelo Master. Os dois teriam se encontrado 2 dias depois no gabinete do senador. A PF afirma que esses 2 diálogos eles reforçam as informações já detectadas, inclusive, no celular de Daniel Vorcaro, de que ele também procurou Jacques Wagner para encontros e conversas sobre o tema. Procurada, a defesa de Wagner afirmou que nunca houve atuação, intermediação, negócio ou alguma tratativa envolvendo projetos do Banco Master. A defesa de Augusto Lima diz que o empresário sempre atuou dentro dos limites da lei, com transparência e responsabilidade. A expectativa, Elô, é de que Wagner peça entre hoje e amanhã licença do cargo de líder do governo no Senado, posto que ocupa desde o início do governo Lula. Será que vai mesmo? Pois é, ele precisa se encontrar com o presidente Lula para fazer isso, né? O ideal seria que ele se encontrasse, porém o presidente Lula está no Rio de Janeiro hoje, então talvez amanhã, quem sabe. Agora, fato é que o que eu vi no Palácio do Planalto hoje, que é insustentável a situação do senador Jacques Wagner. Vocês vejam nessa conversa que ele mistura política com conversa sobre o banco, eleição com conversa sobre o banco, são 2 coisas que não deviam andar juntas nunca. Acho também que ter inferido, né? A Polícia Federal inferiu que essa conversa aconteceu na mesma época em que tentava tramitar a emenda, a chamada emenda Master, que ia aumentar o fundo garantidor de crédito, quanto que ele tem que cobrir para cada pessoa. Ele inferir que a conversa tem a ver com essa emenda é um pouco ainda fraco, precisa de mais provas. Quem apresentou essa emenda, isso a gente já sabe, foi porque ela foi escrita pelo Master direto para ele, foi o Ciro Nogueira. A gente não tem nenhuma prova ainda que o senador Jacques Wagner tenha trabalhado a favor dessa emenda, que, aliás, nunca foi sequer votada no Senado. Então, ainda é algo meio frágil. Mas o fato é que, dentro do Palácio do Planalto, já se sabe que a revolta dentro do PT é muito grande. Já tem gente até pedindo... Vou ler aqui direitinho, ó, pedindo comissão de ética do partido para investigar e punir, se for o caso de punir, e tem gente falando até em expulsão, falando em expulsar o senador Jacques Wagner, nome histórico do PT, expulsá-lo da legenda. Então a pressão está enorme e o governo vai ter que resolver isso o quanto antes. Tá demorando, né, Roberto, Elô? Isso já deveria ter sido uma página virada com aquela
desculpa protocolar, que é usada desde da Roma Antiga, que é afastado para a investigação. Se Ter mais for tempo para se dedicar à sua defesa. que é um clássico ali, né? Mas já devia ter sido feito, porque, enquanto isso, a Polícia Federal vai soltando coisas, porque você pega o comportamento da Polícia Federal nos últimos tempos, não saiu uma vírgula sobre Flávio Bolsonaro. Nada. Se não fosse o Intercept Brasil, a gente não saberia que o Vorcaro é irmão do Flávio Bolsonaro. A gente não saberia que o Vorcaro iria passar 134 milhões, passou 61 milhões por Flávio Bolsonaro, que a gente não sabe onde foi parar. Se naquele fundo que sustenta o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, ou se no filme, ninguém sabe para onde foi. Então a Polícia Federal aproveita esse vácuo, assim, as fontes ali que abastecem Brasília, abastecem jornais, portais, etc., e estão mandando ver em cima do senador baiano. Ou seja, ou o PT, o governo, acorda e sente que se deixar no carro vai ser assim todo dia, até cair, até ser afastado. Então não custava nada ter afastado desde sexta-feira. Pois é, passou o final Porque de semana. o galego, como o Lula chama o Jacques Wagner, parece também não estar disposto a pedir o boné. Então tem que ser iniciativa do Palácio, iniciativa do governo. Olha, se você ficar aí no sereno, você vai levar porrada todo dia e essa porrada, óbvio, não vai ficar só em você, vai sobrar para a gente. Até porque parece que não há disposição alguma em investigar Flávio Bolsonaro ou qualquer outro personagem desse escândalo, enquanto o Jacques Wagner está com o lombo à mostra para levar paulada. Vai ficar nisso aí. Ou se há a intenção de investigar, o Flávio e se ele estiver sendo investigado, é tudo feito com muito cuidado e com muito sigilo. Sim. O mesmo não se pode dizer a respeito do senador Jacques Wagner, não é? Então, isso também não é um equilíbrio, não existe equilíbrio aí. Zero equilíbrio. Mas eu acho que sim, precisa resolver, zero equilíbrio, precisa resolver rápido essa questão do Jacques, precisa. Aliás, teria até poupado o senador um pouco mais se tivesse resolvido isso na sexta-feira. Talvez ele não estivesse sendo vítima agora desses vazamentos. Agora, a gente sabe que o presidente Lula não funciona assim. Ele não decide nenhuma dessas questões de afogadilho, com a cabeça quente. Ele sempre espera, ele quer ouvir melhor, ele quer saber mais detalhes e ele espera que o senador tome uma atitude também. Então, é característica do presidente. Da mesma forma, ele sempre diz, cada um com seus BOs, vá resolver o seu BO, mas ele está tendo uma certa dificuldade de falar isso para o Jacques Wagner, que é um companheiro de longa data. Pois é, eu sempre me recordo quando o ex-ministro Silvio Almeida deixou o cargo. Foi muito rápido, né? Nossa, não deu nem tempo. Não deu nem... Não, Roberto, eu discordo de você, sabe por quê? Essa conversa já existia no Palácio do Planalto há meses. O presidente Lula protelou essa decisão por meses. Aí ele tomou a decisão rapidamente quando veio à tona e virou um escândalo. Mas ele poderia até ter evitado o escândalo se tivesse buscado saber mais e afastado o ministro numa outra situação. Pois é, mas se ele sabia também dessa situação, já podia ter botado para fora antes, né? Numa situação tão violenta como essa. Isso também a gente precisa colocar aqui. Agora, gente, olha só, porque ele de fato não desiste. O deputado cassado, Eduardo Bolsonaro, ele desembarcou hoje em Washington para uma série de agendas com integrantes do governo Trump e parlamentares também do Partido Republicano. A apuração é do Igor Gadelha, do Metrópolis. O principal foco de Eduardo nas conversas deve ser a recente condenação dele no STF e articular a volta da lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes. Agora à noite, por exemplo, está previsto um jantar de Eduardo com cerca de 20 senadores republicanos. O encontro deve servir, então, para ele reforçar a mesma narrativa de perseguição judicial
contra aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nos bastidores, aliados do Eduardo avaliam que a condenação dele no STF serviria como mais um argumento para convencer os estadunidenses de que há supostos excessos do judiciário brasileiro contra integrantes da oposição. Heloísa Vilela, Eduardo segue articulando, né? A mensagem do STF parece que não foi para ele. A condenação também não foi para ele, porque ele continua a saga. Continua, exatamente. Você veja, ele vai jantar com 20 senadores republicanos. A teia, a rede de contatos que esse rapaz construiu nos Estados Unidos na extrema-direita é grande e é muito ramificada. Você veja que quando um grupo de deputados brasileiros foi aos Estados Unidos recentemente para deixar claro que não existe nada disso de perseguição, eles não se sentaram com 20 deputados ou senadores democratas ou republicanos ou dos dois partidos. O número de pessoas que eles conseguem arrumar para conversar é bem menor. O Eduardo Bolsonaro vem trabalhando nessa rede há muito tempo, através de duas figuras chaves, o Steve Bannon e o ex-prefeito de Nova York, que foi advogado do Trump, o Rudolph Giuliani. Foi um que abriu as portas para ele, para a família Bolsonaro como um todo. Eu me lembro muito bem de uma visita do Bolsonaro a Nova York, quando ele era presidente, e eles foram conversar com Giuliani numa sala reservada do hotel onde estava o Bolsonaro. O Eduardo foi lá conversar. Então ele construiu essa rede junto à extrema-direita, a qual ele está pedindo socorro, a qual ele está pedindo guarida agora. E eles estão muito empenhados em dar esse socorro, porque eles querem fazer da América Latina um quintal definitivo dos Estados Unidos. Esse é o plano claro, declarado, escrito do governo Donald Trump, e quem toca essa pauta é o Marco Rubio, e esse é o projeto da vida dele. É o secretário de Estado, é o cubano da Flórida, é um radical de direita que quer ser presidente da República. E aí, Chico, o camisa 10 foi jogar de novo, né? Ele insiste nessa partida que ele já perdeu, assim, de acordo com as pesquisas de intenção de voto, né? Na popularidade, parece que não tem ganho para ele, não tem tido ganho para ele até agora. Mas ele tem um ganho enorme em prejudicar o Brasil. Até as tarifas que estão imperando agora são obra dele. É obra dele, do Flávio Bolsonaro. Eles têm tido êxito em prejudicar o Brasil. Tem condenação, eles passam por cima de tudo e querem impor mais castigo para o Brasil. Castigo para os juízes, castigo para a economia brasileira, e nisso eles estão conseguindo. A sorte é que não tem refletido em popularidade para eles. A candidatura do próprio Flávio é prova disso. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Tanto que ele é apelidado do camisa 10 do Lula, porque não tem repercutido bem no Brasil. Mas o projeto é esse, eles acabam de ganhar a Colômbia, se for confirmada a apuração. Eles estão cercando, está ficando Brasil e México. Eles estão tomando conta, fazendo governos terríveis, né, como o do Milei, começa a ser o governo do Chile agora, que é um fracasso também na economia, mas estão ganhando. Não sei o que o povo tem na cabeça da América Latina, que tá indo na onda da extrema-direita. Pois é. Elô? É uma situação difícil, né, Chico? Porque eu acho que a gente tem uma crise, assim, Estava ouvindo um programa outro dia sobre isso, né? Aquele Calma Urgente, discutindo isso. Sim. A crise dos presidentes no exercício do poder, como que eles estão sendo derrotados em vários lugares do mundo, né? Sejam de direita, sejam de centro, sejam de esquerda. E é uma crise, eu acho que isso é uma crise muito maior do que a política, é uma crise do neoliberalismo, é uma crise de modelo político-econômico que a gente está enfrentando no mundo inteiro. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. A gente vai ter que brigar muito para não deixar a extrema-direita voltar ao poder. E quem sabe essa atitude do Eduardo Bolsonaro, se ele conseguir alguma ajuda
nos Estados Unidos para voltar com a Magnitsky, quem sabe ele torna até o Alexandre de Moraes um pouco mais popular novamente, pode funcionar o contrário, né? Ele chama para o conflito e acaba o Xandão subindo de novo em popularidade. Mas eles não vão se acalmar nunca, eles vão continuar nessa linha. É o que sobra também para a campanha do Flávio Bolsonaro, é se aliar totalmente ao Trump, esquece China, esquece o mundo. E é o que resta. Eles vão nessa pegada e tem vivido um bom momento porque eu começo a ficar muito temeroso desse comportamento da Polícia Federal, juro por Deus. A não ser que estejam mesmo trabalhando em sigilo absoluto, ao contrário do que estão trabalhando em relação a outros personagens, é para desconfiar. Sim. Porque você não teve uma linha, você não teve uma informação sobre a relação Flávio Bolsonaro-Banco Master até hoje. Zero. Foi tudo o que a gente sabe é graças ao jornalismo independente do Intercept Brasil. Não há uma linha até agora. Então, se a Polícia Federal segue firme em não apurar nada, em não revelar nada do lado do Flávio Bolsonaro, eu acho que é temeroso, inclusive, o resultado da eleição. Lembrando que ele é o próprio presidente do TSE também, né? O ministro Alexandre... Sim, o TSE também está dominado. Se a Polícia Federal segue nesse comportamento, pegando só os arredores da direita e não o candidato, pré-candidato Flávio Bolsonaro, que confessou. Não é assim, ouvimos falar que o Flávio Bolsonaro pensou em proteger o Banco Master, como é o caso do Jacques Wagner. Não, gente, ele falou, meu irmão. Teve encontros, parece agora mais que um. Ele disse que sentia pelo fato do Vorcaro estar sendo investigado, ele presta solidariedade, ele leva um abraço, ele vem aqui em São Paulo falar com o Vorcaro já de tornozeleira. Então, e se nada disso tem repercussão alguma na Polícia Federal e segue assim, o jogo é perigoso para outubro. É verdade. Agora, Elô... É para ficar preocupado. Você esteve hoje num café da manhã, né, no Ministério das Mulheres, em que a ministra Márcia Lopes, ela cobrou apoio dos estados por ações conjuntas para combater a violência contra a mulher. Segundo ela, a pasta propôs um acordo de cooperação técnica com todas as unidades da federação. Isso para integrar, na verdade, dados da Central de Atendimento à Mulher, que é o Ligue 180, com informações disponibilizadas pelos estados. Mas parece que nem todos aderiram, né? Vamos ouvir. Nós ainda temos 8 estados que, infelizmente, não assinaram a CT e não tem motivo, eu não entendo, né? A notícia que eu recebi hoje estão em tramitação, mas qual é a razão de uma tramitação? Não tem investimento nenhum, é só boa vontade, é só uma determinação. Não seria muito difícil, não tem né? gasto, a unidade. sabe? Vai lá, Elô. Roberta, não tem gasto, é só vontade política de dizer, ok, vamos trabalhar junto para agilizar não só a tramitação da denúncia, mas como a investigação e você poder tomar as atitudes que precisam ser tomadas nos estados para derrubar páginas da internet se houver violência na mídia social, para ir atrás de quem foi o agressor, enfim, você agilizar todo o processo, você não precisa gastar nada, é só fazer o acordo de cooperação técnica e esses estados não estão fazendo. Eu queria dar o nome dos estados porque eu acho importante, sabe? É Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rondônia, Amazonas, Espírito Santo e Goiás. Você fica aí, deixo para você ver o que existe de comum entre esses estados todos. Quem são os líderes políticos desses estados que estão no poder? São da direita, são do centro, são progressistas? Quem são eles? Ou seja, quem está realmente querendo defender as mulheres nesse país, né? Fica aí
a pergunta: por que esses estados não entram nesse acordo de cooperação técnica para agilizar essas denúncias e as consequências dessas denúncias? O que será que eles têm em comum, Chico? Menor vontade. É difícil? Além Imagina, da, né, Goiás falta de do vontade. Caiado, São Paulo do Tarcísio, Paraná do Ratinho. Paraná do Ratinho, Sul, Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Eduardo Leite, que tem optado, assim, historicamente, pelo bolsonarismo. Na hora H, ele é bolsonarista. A Goiás, lá, o Goiás do Ronaldo Caiado, que acabou de ser governador lá pelo segundo mandato. Então está explicado, basta o nome de cada governador para explicar essa falta de vontade, e não é só falta de vontade política, é o desejo de estar ao lado das mulheres contra o feminicídio. É só isso. É isso. Vão optar por estar do lado completamente equivocado da política, mas simbora. Pois é. Olha, gente, deixa eu avisar que a nossa enquete no Papo Legal está aberta. E a pergunta é a seguinte, olha: o que Eduardo Bolsonaro conseguirá em Washington? Temos as opções aqui, ó. Novas sanções contra o Brasil, sanções apenas contra Moraes, sairá de lá com as mãos abanando. São 3 opções para você votar no Papo Legal, que é a nossa plataforma para você conversar com os nossos jornalistas, para vocês conversarem. Lembrando que é uma plataforma que que usa a inteligência artificial, que ela checa fatos, enfim, é o nosso, posso dizer assim, nossa rede social segura, né, em que a gente de fato pode trocar, né, sem o algoritmo levar a gente para um assunto que não tem nada a ver. Exatamente. Se chegar aquela mensagem só para ir para porrada com alguém, entendeu? Porque o espírito de rede social normalmente é esse. Te incomodar com com algo que vai te ferir de uma forma que você parte para porrada. É essa a missão de rede social que a gente conhece até agora, né? No Papo Legal você pode sentar, puxar uma cadeira, tomar um café e conversar dentro de dentro da razão, né? Com civilidade. É isso aí. Olha só, gente, vem aí mais uma estreia urgente para esse ano de eleições, a série original do ICL, Orçamento Secreto. O ICL embarcou 6 repórteres em 5 cidades brasileiras para desvendar esses esquemas, né? Porque são verdadeiros esquemas, né? Deste que é um dos maiores mecanismos de corrupção do país. A Elô Vilela foi até Ipojuca, região metropolitana de Recife, e ela foi investigar os desvios de verba que levaram o presidente da Câmara de Ipojuca à prisão. As descobertas, já adianto aqui, são revoltantes. Vamos conferir um trechinho agora. Essa aqui é a Câmara Municipal de Ipojuca. Hoje é a última terça-feira antes do recesso parlamentar e eles só se reúnem às terças-feiras. Ou seja, hoje, de qualquer jeito, eles têm que aprovar o orçamento. A gente veio aqui às 9, às 10, às 11. São 2 horas da tarde, eles ainda não começaram a sessão. E um funcionário me falou, sabe o que está demorando tanto assim? Eles estão discutindo as emendas parlamentares do ano que vem. O professor Eduardo, que é esse aí no centro do vídeo, foi solto e agora é o presidente da Câmara. Ele não quis mostrar a cara, mas conversou com a gente. Ou melhor, desconversou. Isso é uma coisa que precisa também deixar bem claro, né? A gente destina a emenda, mas quem dá o termo de fomento é a prefeitura. Quem disse a empresa está apta ou não é a prefeitura, não somos nós vereadores. Um mês depois da prisão dos 2 vereadores, Elô, só gente poderosa, né? Agora conta pra gente como é que foi fazer essa apuração. Elô? Caiu. Agora te ouço. Estou te ouvindo de novo. Agora diga. sim. Queria saber como é que foi essa Não, apuração, porque são só pessoas poderosas ali, né? Pois é, Ipojuca, Roberto, para você ter uma ideia, é um município riquíssimo, é o município mais rico de Pernambuco em matéria de renda per capita, de retorno PIB per capita. Ou seja, é um município que tem uma refinaria, o Porto de Suape, é um município rico. E eles têm 2% do orçamento do PIB, do orçamento do município, tem que ser distribuído
pelos vereadores. Então é muito dinheiro que vai para a mão deles. E esse dinheiro, em vez de ser revertido para as coisas que o município mais precisa, não, ele desaparece em organizações que são criadas pelos próprios vereadores. Então você vai na rua atrás da Assembleia Legislativa e é uma comunidade que não tem saneamento básico. Então a pessoa fica pau da vida de ver que o dinheiro está indo para tudo quanto é lado, mas não vai para... E o dinheiro que tem lá dava para essa população viver com outra, totalmente diferente qualidade de vida. Então é revoltante e isso acontece em várias cidades do Brasil. É revoltante, né? Você saber que o seu município tem dinheiro E lá é e que muito... você não é invisibilizado. Né? que não Assim, vai chegar para por conta de você, né? outros Não vai chegar para a interesses. população. Vai ficar com o vereador, com o amigo do vereador, com o construtor amigo do vereador, as licitações vão ficar entre eles. E é esse modelo que tomou conta do país inteiro, que é o modelo que vem lá, que nasce com o Eduardo Cunha, depois ele ganha capilaridade com o Arthur Lira pelo Brasil inteiro e assembleias copiam, Assembleias Legislativas copiam, Câmara de Vereadores copiam e ele vira essa rede de corrupção que o ICL vai mostrar no Brasil inteiro. É isso. Mas Ipojuca é Porto Suape, tem as praias mais bonitas do Adoro litoral Maracaípe. de Pernambuco, sabe? Então é o lugar do dinheiro, tá aí, onde Elô foi fazer essa reportagem. Gente, o episódio de Ipojuca é 1 de 6 da série Orçamento Secreto, tá? Que também conta com Luiz Costa Pinto, com Fábio Panunzio, Alice Maciel, Manuela Borges e Amanda Miranda. Isso no time investigativo. A estreia é no domingo, às 8 horas da noite, mas você sabe, né? É tradicional aqui no ICL, você precisa garantir o seu ingresso e corre lá no icln2.com.br. icln2.com.br. Olha, Elô, são 6 episódios, né? Então, assim, nas cidades a gente viu aí Pojuca, tem outras cidades aí. O pessoal deve estar tenso esperando esse documentário do ICL, porque vamos revelar. É isso. Dava para fazer mais de 20 episódios se a gente fosse correr pelo Brasil afora, mas acho que vai dar uma boa mostra do que é, porque é em várias regiões do país, então vai ficar bem representado. É isso aí. Heloísa Vilela, eu sei que você hoje foi para o café da manhã, então tá liberada agora para você descansar um pouquinho, porque amanhã... Trabalhou muito, trabalhou muito. Um beijo para você, querida. Até amanhã, pessoal. É isso. Tchau. Tchau. A cadeirinha vazia porque ele está chegando. Cadê Rodrigo Viana? Você está sabendo que o Flávio Bolsonaro vai pro... Ainda estou aqui. O Flávio Bolsonaro vai ver o jogo do Brasil, né? Junto com o Romário? Aquele ingressinho de R$180 mil. Pois é. Ele, O bicho Romário. conseguiu. Quem pagou o ingresso? Não. O Flávio salário do Bolsonaro. Romário eu sei quem pagou. Os parceiros, né? Os parças. Será que não foi a família Neymar que deu o ingresso para ele assistir? Ou as betes, né? Sei lá, tem tanta bete aí com interesse total. Eu digo porque como o Lula fez aquela brincadeira com o Neymar, que o Neymar é jogador home office e tal, e o Flávio está tentando tirar uma lasquinha dessa história, quem sabe ele está indo para o jogo contra a Escócia, o Neymar talvez fique no banco e entre um pouquinho, né? Tem essa expectativa. Parece que sim. Então acho que o Flávio está querendo tirar uma foto ali do lado do Neymar, aparecer no... Faturar. Agora, eu aviso pro Flávio. Eu sou torcedor do Santos e eu espero isso do Neymar no meu time há 4 anos. que ele joga um pouquinho? Que joga pelo menos 10 minutos. O último jogo foi aqui em Itaquera, um jogo preparado para a convocação do Neymar. O cara não pega na bola, meu. Pá. Tomara que ele consiga, né? Pro bem da seleção brasileira, que é uma instituição maior do que o Neymar. Mas eu, como torcedor do Santos, sinto informar que não tem acontecido lá na Vila Belmiro, não. Eu espero há muito tempo. Ai. Vamos lá, vamos seguir aqui, porque o primeiro-ministro do Reino Unido anunciou hoje que vai renunciar ao cargo. A decisão ocorre em meio a uma pressão interna do Partido Trabalhista e a desgastes políticos com os eleitores. A questão toda é que o anúncio tinha sido antecipado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ontem pela manhã. Dá uma olhadinha no que ele escreveu na rede social dele. Bota na tela aí, por favor. Aí, ó. Keir Starmer renunciará ao cargo de primeiro-ministro do Reino Unido. Ele falhou miseravelmente em 2 questões muito importantes: imigração e energia. Desejo-lhe tudo de bom, presidente Donald Trump. Deixa eu dar boa noite para o Jamil e já lançar a braba, Jamil,
porque com a saída do Starmer do poder, o Reino Unido vai chegar ao seu 7º chefe de governo em 10 anos. Seja bem-vindo. Tipo o Peru. Tá virando o Peru. A Inglaterra está no padrão peruano de troca de comandantes. Gostei dessa analogia, viu, Rodrigo? Bom dia, boa noite para vocês, boa noite, Roberta, boa noite a todos. Olha, o Reino Unido, a verdade é Tá que... cortando muito para mim, só Para para mim mim. também, não, está cortando a fala do Jamil Vamos Chad. tentar fazer a conexão com o Jamil também. Refazer, né? Eu achei que fosse o meu ponto aqui. Não, e o Starmer virou primeiro-ministro depois de vários governos conservadores, então tinha muita expectativa e tal. Os governos conservadores foram se desgastando e era o primeiro governo trabalhista, ele chega com uma grande votação, os trabalhistas elegem uma super maioria, né? E ele faz um governo que desagradou todo mundo, porque rasgou os compromissos dele. Os trabalhistas, teoricamente, são um partido de centro-esquerda, mas já faz tempo que deixaram de ser, né? Tem uma ala assim, mais progressista, mas o Starmer baixou ali a guarda e fez tudo que Estados Unidos e a elite econômica queriam. E chega ao momento de desgaste, com 2 anos apenas, Chico, vai obrigado a renunciar. Tomara que o Jamil entre aqui para explicar para a gente como é que fica o cenário político sem o Starmer, se os próprios trabalhistas vão seguir à frente do poder, ou se a Inglaterra pode ter até eleições antecipadas, porque ela é parlamentarismo, né? Sim. Então, se o governo perde o apoio, muitas vezes acontecem eleições antecipadas. Mas eu acho que a ideia dos trabalhistas é colocar um novo primeiro-ministro que consiga melhorar a aprovação do Partido Trabalhista. Voltou aí, ele vai Voltou nosso homem. Voltou, Jamil, tá contigo a bola. Estão me ouvindo bem agora? Sim, agora sim. Agora sim. Ótimo. Então vamos lá. Roberta, Chico, Rodrigo, boa noite a todos. É isso mesmo, é um país que desde o Brexit não se encontrou. Essa é a verdade. Né? Se a gente pensar que nós estamos aí nesses 10 anos, 7 governos, basicamente, ao mesmo tempo são 10 anos justamente do Brexit. Qual era a promessa do Brexit? A partir de agora o Reino Unido vai retomar basicamente o controle do seu destino. O destino do Reino Unido não passa mais por Bruxelas, só passa por Londres. E aí eles descobriram que, obviamente, a situação é muito mais complicada. Lembrando que o Brexit é, no fundo, a primeira grande experiência da extrema-direita desmantelando instituições, desmantelando uma construção de décadas que, claro, era a União Europeia. Agora, tem algo muito interessante. O novo primeiro-ministro, ou o candidato a ser o primeiro-ministro, você tem toda a razão, Rodrigo, na verdade, é uma manobra dos trabalhistas para ganhar ou recuperar popularidade antes da próxima eleição. Então, não é exatamente, vamos dizer assim, a queda do governo e, portanto, a convocação de nova eleição, ou a queda do governo e o Reino Unido sendo assumido por um outro grupo político. Não, é o mesmo grupo político. Quem derrubou o Starmer foi o seu próprio partido. Foram eles mesmos que derrubaram o seu próprio primeiro-ministro para colocar alguém talvez mais popular, talvez mais eficiente, para que na próxima eleição haja algum tipo de, eu diria, continuidade do projeto trabalhista. Esse é o projeto. Agora, o que é muito interessante é que esse candidato a primeiro-ministro, que basicamente vai assumir, ou deve assumir em setembro, ele tem, entre as promessas dele, voltar a conversar com a União Europeia para restabelecer alguns acordos que, claro, com o Brexit tinham se perdido. Por enquanto, não se fala no Reino Unido na volta do país à União Europeia. Basicamente, há muita controvérsia ainda em torno de tudo isso. O voto foi um voto popular, então é muito difícil e, claro, causaria muita incerteza. Imagina só, a cada tantos anos um país entra ou sai da União Europeia. Seria muito complicado. Mas o sucessor, basicamente, do Starmer já está falando que, com ele no governo, vários acordos vão ser remendados com a União Europeia. Vamos ver para onde vai essa... principalmente no momento, e isso é importante, principalmente no momento em que a Europa descobre que ela não pode contar com Donald Trump. Parte daquela promessa do Brexit
era sair da União Europeia e ter uma relação muito privilegiada com os Estados Unidos. Hoje, como a Roberta bem mostrou, Donald Trump anunciou a renúncia de um primeiro-ministro de um outro país. É impressionante, se a gente for imaginar, a gente acha que a ingerência é com o Brasil, o que faremos agora, Eduardo Bolsonaro lá no Texas, etc. Aí vem Donald Trump e não está falando de um governo, vamos dizer assim, adversário, está falando do Reino Unido. O Reino Unido e os Estados Unidos, só para a gente colocar aqui numa perspectiva histórica, é quem, basicamente, essa aliança desses dois é que dominou, basicamente, o mundo nos últimos 200 anos. Primeiro o Império Britânico, e esse Império Britânico que apaga as luzes com a Segunda Guerra Mundial, transferindo o eixo de poder para Washington. O poder anglo-saxão é basicamente o que mandou no mundo nos últimos 200 anos. E agora nós vemos uma situação absolutamente diferente. Eu não conhecia, Roberta, até agora, nenhum tipo de ingerência tão escancarada e absurda quanto um presidente de um outro país anunciar que o primeiro-ministro do outro país estava renunciando em 24 horas. Foi o que aconteceu. De fato, Donald Trump tinha boas informações. Aliás, ô Jamil, quem é que seria então o substituto? Você explicou já, vai ser dentro do Partido Trabalhista, sem uma nova eleição. Quem é esse nome que quase com certeza Andy Burnham. Andy Burnham. Ex-prefeito, né, de Manchester. Né? Ex-prefeito de Manchester. Tá. Ex-prefeito de Manchester. Uma pessoa que aparentemente é mais à esquerda do que o próprio Starmer. Então, essa é a expectativa. Mas veremos. Vamos ver. Tá bem. Vamos lá, então vamos nessa. Vamos falar um pouquinho então da eleição na Colômbia, meninos, porque a contagem preliminar indica a vitória do candidato de extrema-direita, o Abelardo de la Espriella. No entanto, o candidato de esquerda, Iván Cepeda, e o atual presidente, o Gustavo Petro, eles alegam que ainda é necessário esperar a contagem definitiva. Cepeda, aliás, contestou 33 mil mesas de votação em todo o país. Por outro lado, o Abelardo de la Espriella já comemorou e se comporta como o verdadeiro vencedor da eleição. E conta com o apoio de Donald Trump, que também já cravou a sua vitória. Tá bem informado aí, né? Dessa vez, assim, não foi antecipadamente, mas assim... dessa vez o envolvimento é maior, né? Postou Donald Trump lá, he won, ele ganhou, big, né? Comemorou, né? Comemorou a vitória do Abelardo de la Espriella. É um candidato trumpista, assim, isso aí todo mundo sabe, né? É o candidato trumpista, alinhado com Milei, alinhado com Bukele. Ele até parece um pouco o Bukele, né? Na aparência, assim. É aquele mesmo tipinho, né? Aquela barba desenhada, tudo arrumadinho. E o mesmo uso da camisa amarela da Colômbia, nesse caso. Mesmo uso feito pela extrema-direita brasileira, com o Jair Bolsonaro. E ontem eu acompanhei de perto, né, Jamil, todos e todas... porque as últimas pesquisas, uma semana antes, porque na Colômbia não pode fazer pesquisa na última semana, então as últimas pesquisas oficiais são de 7 dias antes, davam 7, 8 pontos de vantagem para o Espriella. E o Iván Cepeda deu uma arrancada, e ontem imagens do país inteiro, o pessoal indo votar de barco, de trator, de caminhão, mobilizações gigantescas, principalmente no interior, onde o voto no Iván Cepeda era mais forte. Bogotá também, Bogotá, a capital também. Mas nas cidades maiores a vitória foi da extrema-direita em geral, né, com exceção da capital Bogotá. Apesar dessa arrancada, então eram 7, 8 pontos, mas acabou sendo por menos de 1 ponto de vantagem a vitória. Menos de botar 49,66 a 48,70, são 250 mil votos. É uma diferença muito pequena. É isso, né? É pré-contagem por enquanto, tem que aguardar o escrutínio final, né, dos votos. Dificilmente vai ter uma diferença que consiga virar, isso é a realidade, a não ser que eles contestem, como estão contestando. Você trouxe, Roberta, 33 mil mesas, aí é a esperança do Cepeda e do Petro, né, Jamil, mas é uma aposta numa certa instabilidade, né, contestar 33 mil mesas, né. E aí eu fico imaginando qual será a reação de Donald Trump, por exemplo, se de alguma forma essa contagem der outro resultado ou abrir caminho para algum outro tipo de questionamento. Não foi só Donald Trump que já comemorou, saiu já em apoio ao novo presidente ou pelo menos
pelo menos por enquanto, declarado presidente por conta, claro, dessa contagem inicial, mas também Marco Rubio, já colocando de uma forma muito clara que ali existe um grande aliado dos Estados Unidos, a Colômbia, Rodrigo sabe melhor do que qualquer um aqui, é absolutamente fundamental na estratégia norte-americana na América do Sul, faz uma fronteira estratégica com a Venezuela e com o Brasil. E olha, gente, se confirmado, e tudo leva a crer que isso vai ser confirmado, vão ser confirmados esses números, nós estamos vivendo um cerco, não há nenhum tipo de dúvida. Na Venezuela há um protetorado norte-americano estabelecido. Ao lado da Venezuela, a Colômbia. Ao lado da Colômbia, Equador e Peru. Ao lado do Peru, a Bolívia, também com a direita alinhada, aliada, e eu diria submissa aos Estados Unidos. Ao sul da Bolívia, a Argentina e Chile. E no centro ali, o Paraguai também atuando de uma forma muito estratégica em relação aos interesses norte-americanos. Então, sim, o governo norte-americano consegue pintar, basicamente, a América do Sul, pelo menos, de uma forma muito positiva para os seus interesses próprios. Isso, claro, coloca uma pressão gigantesca no Brasil. Brasil que apostou lá atrás, com a vitória do governo Lula, na retomada do projeto de integração regional. Isso não aconteceu, não houve um espaço político para isso acontecer. O governo Lula, inclusive, tentou fazer isso acontecer logo no primeiro ano, logo em 2023. Isso não aconteceu por vários motivos, um deles foi a própria situação na Venezuela, e agora nós estamos vendo, sim, um continente muito alinhado e submisso aos interesses de Donald Trump. Então, é um momento muito particular da história da América do Sul. É isso. E os hermanos também se manifestaram. Sim, acho que é bom. Vou trazer aqui, você falou no Milei, e ele postou aqui, ó, o leão e o tigre rugem na América Latina. E o José Antônio Casti, o presidente do Chile, também mandou uma mensagem aqui, ó, desejando os parabéns ao Abelardo de la Espriella, presidente eleito da Colômbia, por sua grande vitória eleitoral. Começa uma nova etapa de liberdade para a Colômbia, que lhes permitirá recuperar a segurança e a prosperidade, Rodrigo. Eles vão tentar formar esse eixo da extrema-direita, né? Estão formando claramente, né? Milei, Casti e Espriella, confirmada, né, a vitória do Espriella. Resta a gente saber também, restam várias coisas. Primeiro, acompanhar esse processo que vai ser tenso, porque, repito, importante a gente ressaltar isso. Quando a Argentina tem a derrota do peronismo, o Alberto Fernandes saiu desmoralizado. Sim. Perdeu aquela eleição, estava um governo caindo pelas tabelas. O Petro não está assim. O Petro tem um governo que termina forte. Ele se perder por menos de 1%, ele mobilizou o povo dele, ele teve o candidato Ivan Cepeda 41% no primeiro turno e consegue crescer no segundo turno. Muita gente até duvidava, será que vai conseguir? Mobilizou o povo, trouxe gente que não havia votado no primeiro turno para votar no segundo. Se confirmada a derrota, claro, a derrota é sempre doída, dolorida e a extrema-direita ganha o poder. Não adianta também ficar fazendo, poliana, né? Não, tá tudo bem. Não está bem, é a extrema-direita que vai governar. Mas o Petro, no meu entendimento, não sai enfraquecido. Ele sai com força para resistir ao governo de extrema-direita. Aliás, a declaração do Petro hoje cedo ou ontem à noite, agora eu não sei porque eu li tanta coisa ontem à noite e hoje, dizendo assim, estamos diante de um país dividido, né? Querendo dizer, Espriella, calma lá que aqui tem resistência, tem um bloco também de centro-esquerda que vai resistir com o Cepeda e com o Gustavo Petro. Eu acho que vai haver uma perseguição judicial ao Gustavo Petro, que se deixarem ele liderando a oposição, ele vai liderar esse bloco e vai criar muitas dificuldades, né, com esse bloco, ele ao lado do Cepeda, com esse bloco. Mas o Petro é uma liderança mais popular do que o Cepeda. Isso ficou ainda mais claro com a eleição, né? Porque o Cepeda é um tipo assim até mais racional, menos dado a declarações assim intempestivas. O Petro é mais popular, mais comunicativo, fala muito, né, Chico, como diria o Tite. Né? Fala muito. Fala muito e se comunica bem, né? Então, o Petro, resta saber qual vai ser o papel do Petro na oposição, se ele vai conseguir mobilizar, eu acho que vai,
essa oposição que sai com metade do país ali na Colômbia, derrotada, se for confirmado, por uma diferença mínima, né? E eu acho que vai ficar muito em questão o modelo que está sendo adotado em Argentina, Chile, Colômbia. Tem a visibilidade política, tem o cerco ao Brasil, mas o fracasso desse modelo tem fracassado. No Chile, a popularidade está embaixo. A Argentina nem se fala. Então, a posse na Colômbia é 7 de agosto, acho que é a primeira semana. Tem um tempo também para reflexo no Brasil do que o Espriella vai fazer, que modelo ele vai adotar. Tende a ser o mesmo modelo do Castro, o mesmo modelo do Milei. Então, não sei se a repercussão vai ser tão desfavorável na eleição do Brasil. Depende do que acontecer até lá. Mas o discurso é de desmantelar tudo que foi feito da política econômica do Petro. E na política social também, né? Desmonte do Estado. Eu acho que tem uma diferença. Porque o Milei, o foco dele era na economia, né? Assim, como é que é? Liberdade total, a liberdade avança, né? Aquela coisa toda, privatizar, confrontar com o peronismo nessa coisa da economia, né? Trazer um modelo ultra liberal em oposição à tradição de intervenção na economia que o peronismo traz, né? No caso do Espriella, ele traz esse discurso da segurança pública. Então, eu acho que ele pode fazer um governo menos focado na questão de privatizações, apesar dele defender também privatização e tal. Mesmo modelo. E trazer mais o foco para essa questão do Bukele, né, de fazer mega prisões, porque a Colômbia, se no Brasil a segurança pública é uma questão, na Colômbia é multiplicada por 5, 6, né? Tem uma insegurança pública e também uma insegurança ligada à política, com grupos guerrilheiros ainda. Então, vamos ver, eu acho que o Espriella vai tentar focar, se for confirmada a vitória dele, o governo nessa questão da segurança, fazendo um governo de confronto, de botar a polícia para atacar, o exército para bombardear áreas inteiras. Vai ser um governo de escândalo permanente, eu acho. E com o país dividido como está, né, por menos de um ponto, não dá para implantar aquela prisão que é quase o país inteiro, uma prisão do Bukele. Eu acho que eles estavam prevendo, o Jamil, uma vitória mais larga do Espriella, por 8 pontos, talvez até 10 pontos. Essa vitória muito estreita dificulta, claro, para ele fazer um governo muito estridente como ele está prometendo. Vamos aguardar. É um quadro muito delicado e concordo totalmente com a avaliação do Jamil, que é um cerco ao Brasil e um desmonte dessa possibilidade de integração via Brasil. Agora a integração é feita por Washington. Esse que é o problema, né, Jamil? Exatamente. Exatamente. Há uma tentativa do governo brasileiro de se apresentar ainda como um interlocutor regional, né? Mas vamos e aí, claro, adotando algum tipo de pragmatismo. Então, sim, a Bolívia precisa vender gás natural e ela pode vender para o Brasil. Sim, a Colômbia tem interesses comerciais no Brasil e vice-versa. Sim, o Brasil pode manter uma relação comercial com a Venezuela muito positiva, principalmente agora, inclusive com Petrobras, etc. Então, há uma tentativa de remodelar, vamos dizer assim, ou reapresentar o projeto de integração nesse sentido. Mas não vamos ser ingênuos. O projeto de integração que existe hoje na América Latina está sendo e foi desenhado em Washington. É ali que, obviamente, não só no que se refere ao narcotráfico, mas os acordos comerciais vão ter um foco só, o mercado norte-americano e os produtos norte-americanos na região. Então, sem nenhum tipo de ilusão, nós estamos vivendo, sim, um momento absolutamente, eu diria, inédito, pelo menos nos últimos 20 anos na América Latina, como a América Latina, principalmente uma América do Sul, voltada hoje para os interesses norte-americanos. O que isso vai representar, inclusive para a soberania brasileira, é a grande questão. Pois é, se a gente pintar o mapa, né? Eu até postei hoje nas minhas redes sociais, né, o mapa da América do Sul, dos países, né, de esquerda e direita. A gente tem ali Brasil, vermelhinhos, né? A gente tem Brasil, tem Uruguai, Venezuela, mas não conta, né? Na verdade, quase um protetorado comunista. O resto... do Trump, e o restante Guiana, exatamente, Suriname, e a Guiana Francesa não conta, mas a Guiana sim, Suriname, Venezuela, que também não conta, Brasil e Uruguai, basicamente. Assim, só relembrando rapidinho, há 20 e poucos anos atrás, houve uma tentativa dos Estados Unidos de impor um projeto que era a ALCA, lembram? A Área de Livre Comércio das Américas.
Aí era menos estridente do que o Trump faz, e mais na linha do neoliberalismo. Olha, área de livre comércio, o liberalismo, o neoliberalismo triunfou. Só que quando eles chegaram para apresentar esse projeto, o vento tinha mudado aqui na América Latina e já tinham sido eleitos o Chávez, na Venezuela, o Kirchner, o Néstor, né, na Argentina, o Lula aqui no Brasil. E esses três juntos fizeram uma resistência e impediram a ALCA. O que nós estamos vendo agora é um retorno à ALCA, mas muito piorado, porque agora não é a ALCA, não é a área de livre comércio, é uma imposição na base do porrete mesmo, como se fosse a volta ao século XIX. E uma interferência absurda. Interferência né, total. Rodrigo? Não é na base. Naquela época ainda tinha assim simulava, não, é negociação, vamos assinar um tratado de livre comércio. Agora é assim, ou vocês aceitam, ou a gente põe as tropas aí na porta. É mais ou menos assim que nós estamos. Impressionante. Vamos trazer agora uma coluna do Jamil, que está lá no nosso site, clnoticias.com.br. Jamil, porque você trouxe para a gente a Copa do Mundo, que é realizada entre os sobreviventes na faixa de Gaza. É isso mesmo que você ouviu. Nossa. Entidades da sociedade civil organizaram uma competição entre palestinos amputados pelos ataques israelenses. E a gente vê, olha que interessante, a camisa do Brasil, vestindo muitos palestinos que entraram em campo. A gente está vendo essa foto aqui ao lado, Jamil. Nossa, é um misto de... Não sei nem explicar, porque a gente vê os palestinos amputados, ainda assim, né, ainda assim, jogando futebol, né, tendo seus momentos de prazer. Assim, é um misto de... São muitas emoções, choque com... E a vida resiste. A vida resiste, né? O potencial que o esporte tem também, enfim, que te traz, né, uma outra... Te tira um pouco, né, daquele sofrimento, daquela realidade, né, quando a bola rola também. Roberta, é uma história inacreditavelmente dura, no fundo. Aconteceu nesse fim de semana, eu tenho um grande amigo, um fotógrafo, que mora, esses são os vídeos, esse é o vídeo basicamente desse torneio, que ele mora, um palestino, mora em Gaza, e nos mandou isso com exclusividade. É um torneio organizado, claro, para tentar voltar a dar algum tipo de normalidade para esses jovens palestinos em Gaza que tiveram, que vão carregar para o resto das suas vidas essas marcas desses 2 anos de conflito em Gaza. E aí, essa imagem é dramática, essa que vocês estão vendo agora, né? É de uma criança, obviamente, completamente amputada. Vale lembrar, uma guerra ou um conflito que gerou 15 mil mortos entre crianças, 15 mil mortos, e um número de 50 mil crianças ou mortas ou feridas e amputadas. Eu queria que vocês prestassem atenção nos uniformes que estão sendo utilizados. Colômbia, Brasil e o outro era Argélia, eu não vi o próximo. Não é por acaso, esses não foram escolhidos por acaso. São países pelo mundo que apoiaram a causa palestina, né? A Colômbia do Petro, o Brasil, obviamente a gente conhece essa história, a Argélia, absolutamente fundamental nessa defesa da causa palestina. Então são seleções ou grupos de jovens que vestiram a camisa de quem saiu em defesa justamente da causa palestina. É muito poderoso isso, é muito simbólico o uso dessas camisas. Não é só porque essas camisas chegaram até lá por algum tipo de doação, não, deliberadamente foram colocados porque de alguma forma, essa é a seleção brasileira, né, foram basicamente os países que tentaram agir no mundo para que essa população não desaparecesse. No fundo, essa quase a homenagem que é feita ao Brasil, à Colômbia, à Argélia e alguns outros. É um torneio, obviamente, simbólico apenas, mas de uma força impressionante, porque é uma tentativa de dizer: nós estamos aqui, nós resistimos, nós não iremos a nenhum lugar, isso aqui é o nosso território. Então, é um ato político muito forte, é um ato de resistência muito forte, claro, pequeno, perto de qualquer tipo de impacto da guerra, mas é muito simbólico. No esporte palestino, de uma forma em geral,
a Federação Palestina de Futebol diz que cerca de 1.000 atletas, treinadores ou funcionários ou pessoas que trabalhavam com esportes foram mortas nesses últimos 2 anos. 1.000 pessoas, muitos jogadores. Esses são os que sobreviveram e tiveram, claro, suas pernas ou outras partes do corpo amputados. A estimativa geral da OMS, por exemplo, da Organização Mundial da Saúde, é de que 6.000 pessoas hoje estão em Gaza amputadas. E um número muito maior de pessoas que vão levar algum tipo de ferimento justamente da guerra para sempre. Para sempre. Então, é realmente uma história que a gente não pode esquecer. Inclusive, porque outro dia a Unicef disse isso. Outro dia a Unicef trouxe um dado muito relevante. Desde o cessar-fogo, desde o momento do cessar-fogo, uma criança tem sido morta por dia em Gaza. Então, a Unicef mesmo, não é um partido de extrema esquerda, não é nada disso, é a própria Unicef fazendo a pergunta: dá mesmo para chamar de cessar-fogo quando a situação é de uma criança assassinada por dia? Como? Né? Então, todos esses debates são muito fundamentais para a gente tentar manter esse tema presente, porque ele simplesmente não desapareceu, não vai desaparecer, e o risco é de que simplesmente a gente ignore e esqueça de Gaza, no caso. Ai, que tristeza, Rodrigo. Não dá vontade de falar mais nada. Só ver essa. Muito doloroso. Já é meio importante você mostrar as imagens, por mais que a gente fique triste, mas é para ficar mesmo. E não é. Não, porque vocês estão mostrando assim, eu fiquei. Mas é para ficar. Sim. É para a gente ter essa espécie de comunhão na dor, né? Nesse caso. A solidariedade, solidariedade, né? é isso. Minimamente que a gente está falando aqui. Roberto, só queria prestar homenagem aqui ao Mohamed Ahmed, que é o fotógrafo e a pessoa que fez esses vídeos, um amigo nosso, palestino, mora em Gaza, falo com ele com bastante frequência, inclusive de Copa do Mundo. Ele estava me contando que é impossível assistir os jogos da Copa do Mundo, inclusive, às vezes, pelo celular de alguém, mas televisão, obviamente, é uma raridade em Gaza neste momento. Então, o mundo todo focado, basicamente, nos Estados Unidos, no Canadá e no México, mas não vamos nos esquecer de um local do mundo que basicamente estava planejado para que fosse apagado. Esse era o plano. Né? Enfim, estamos aqui. É isso. Destruir para depois reconstruir com os seus aliados, né? Dizimar um povo. É muito dolorida essa questão de Gaza, viu, Jamil? E saber que ainda hoje morre uma criança por dia lá é muito mais triste ainda. Assim, é de fato desolador. E o mundo continua observando. Não sei mais o que precisa acontecer, exatamente. De fato. Jamil Chad, obrigada e uma boa noite para você. Obrigado. Obrigado para vocês também. Boa semana a todos nós. Vamos lá. Boa noite. Chico, olha essa. O Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, ele afirmou em parecer que o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, deve ser o relator de um pedido para investigar valores do filme Dark Horse, solicitados pelo senador Flávio Bolsonaro ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Master. Após o parecer da Procuradoria, Alexandre de Moraes enviou a questão para o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Edson Fachin. A decisão final sobre com quem ficará o pedido caberá a Fachin, que pode mantê-lo com Moraes, pode transferir o caso para o Mendonça ou realizar um sorteio entre os ministros da corte. Você abriu o programa aí cobrando, né, um posicionamento. Porque está ficando feio, né? Uhum. Não é à toa que tem muita gente já em pânico, dizendo Lava Jato 2, Lava Jato 2, porque você tem uma revelação fortíssima feita pelo Intercept há mais de um mês e você não tem uma diligência, você não tem nada feito em relação ao que a sociedade inteira sabe. Você não tem uma coletiva de Polícia Federal, nem o diretor, nem o Andrei, nem quem está cuidando do caso, dos inquéritos. Você só tem um avanço em aliados do governo. Então, é uma hora de acender uma luz vermelha, dizendo,
Como assim? Não vão investigar o Flávio Bolsonaro? Tem que Que investigar. confessa, não é assim, não, ficou uma dúvida. Não, que confessa em áudio, que presta solidariedade ao irmão, segundo ele, que está sendo investigado, que diz que quer se acertar com ele, que fala de 134 milhões, que fala que já recebeu 61 milhões, que visita o Vorcaro aqui em São Paulo, já depois da prisão do Vorcaro, que depois é revelado um segundo encontro. É o Lauro Jardim. O Lauro Jardim no Globo revelou no final de semana. Então, é muito elemento, a sociedade inteira sabendo, e nada se move em matéria de Polícia Federal nem de STF. Então, eu acho que a sociedade cobra, no mínimo, um tratamento igual. Porque o Flávio, a essa altura, não tem contra si meia diligência. Eu acho que não adianta mais ir na mansão dele, porque ele já recolheu tudo a essa altura. Normalmente, quando a Polícia Federal faz essas batidas, é para pegar algum reforço nas provas, algum dólar e etc., como a gente está acostumado a ver nessas imagens que circulam em casos de corrupção. Mas, gente, um inquéritozinho, uma investigação, algo tem que ser dito em relação a isso. Porque se há indícios para fazer uma operação contra o senador Jacques Wagner do PT, e foi feita, muito mais indícios há para fazer uma investigação séria sobre o Flávio Bolsonaro. Primeiro, há o estranho fato do Flávio Bolsonaro ter tentado negar o pagamento naquela primeiríssima pergunta feita pelo repórter do Intercept naquela coletiva, lembra? Por que o Vorcaro pagou o filme sobre o seu pai? Mentira, você é um militante, não é jornalista, você está inventando, de onde você tirou isso? Passaram-se 3, 4 horas, teve que admitir. Depois, nunca encontrei com ele, tinha uma relação muito afastada. Aparecem os áudios chamando de irmão. Irmão para lá, irmão para cá. Então, e aparece o dinheiro, aparecem as transferências, aparece planilha com pagamento. Tudo que eles negaram acabou aparecendo. Então, tem que fazer busca e apreensão na casa do Flávio Bolsonaro, na casa do Mário Frias, o deputado. Sim. Porque se tem indício para fazer do Jacques Wagner, e também agora fez do Jacques Wagner, ninguém vai poder dizer que é perseguição política contra o Flávio Bolsonaro, né? Porque a polícia tem que atuar contra todo mundo, desde que haja indício, né? Não vai sair perseguindo ninguém. Mas aqui não seria perseguição, tem áudio, tem prova, tem, enfim, e não vem nada, né? A gente não tem conhecimento sequer se há inquérito ou alguma apuração. O Kleber Lourenço, que é o nosso grande repórter aqui do ICL e que cobre e conhece bem a Polícia Federal, ele avalia que está em análise, que a polícia não está esquecendo completamente o Flávio Bolsonaro, que estaria ali apurando melhor e tal. Mas o que chama atenção é um caso que já virou muito escandaloso, que veio a público com áudio, e você não tem uma contrapartida de informação oficial alguma. Sim. Se fosse o Flávio Bolsonaro, eu ia para a televisão e dizia, não tem nada contra mim, não. Inclusive mostrava o orçamento, né, do filme, que a gente ainda não viu. Mas ele vai sair como não há nada contra ele. Cadê a Polícia Federal? E aí tem que ficar de olho no André Mendonça, realmente. Assim, há uma assim, até agora, um cheiro de que estão encobertando e que não vai dar nada para o lado do Flávio Bolsonaro. Eu só escuto o nome do senador da Bahia, Jacques Wagner. Não escuto mais Flávio Bolsonaro, não aparece mais em lugar nenhum. Se não é o jornalismo que mexe uma pontinha aqui, outra pontinha lá, nada. Você não tem nada. Se não fosse o Intercept, você simplesmente, o país não ia ficar sabendo que um senador da República, candidato a presidente, o Flávio Bolsonaro, que ele teria negociado nesse nível com um banqueiro criminoso. Eu sei graças ao Intercept. Polícia Federal, se isso é independência, não está aparecendo. É verdade. Agora, o parecer da PGR foi que passasse para o ministro André Mendonça, exatamente como o Chico está falando. Você acabou de ler essa nota, né, só para deixar claro. Então, agora o Edson Fachin vai ter que decidir se passa o caso para o Alexandre de Moraes ou se deixa com o André Mendonça. Ou se faz uma redistribuição. Faz uma redistribuição. São 3 opções aí. Mas daí até começar, olha o tempo. Né? É outubro. Eu acho que estão fazendo para isso, o STF talvez não queira mexer com isso antes da eleição, para não parecer que está interferindo na eleição. Agora, lá em 2018 fizeram, né?
busca e apreensão na véspera da eleição. Gente, teve uma delação do Palocci na véspera da eleição, capa da Veja. Aí podia. Tá ficando feio, tá cheirando a uma mutreta ali sem fim. Tomara que eu esteja completamente errado, que o Kleber Lourenço tem razão, que estão apenas analisando de forma mais cuidadosa e tal, mas eu não sei, eu começo a desconfiar de maneira grave que não vai dar nada para o Flávio Bolsonaro. Não, gente, não é possível, Chico. Tomara que você esteja errado desta vez. Eu só quero estar errado. Aliás, normalmente no Brasil eu costumo querer estar errado sempre. Pois é. Porque eu sempre desconfio que não vai dar em muita coisa. Você tem um histórico, né? Torço pelo meu erro permanente. É isso. Pessoal, hoje à noite tem Chico Pinheiro Entrevista e a convidada da vez é uma potência inegável. A ministra Sônia Guajajara, que construiu do zero o Ministério dos Povos Indígenas. Vamos dar uma espiadinha no papo que começa logo assim que acabar o N2. Num território que tinha 30 mil Yanomami, tinha 20 mil garimpeiros. Então, você vê, né, a gravidade do que estava ali. Os indígenas doentes, sem liberdade, com água contaminada, sem comida, né, com muita violência, alcoolismo, as meninas sendo violentadas. As equipes de saúde não podiam entrar lá porque, né, os garimpeiros tomaram de conta das áreas, inclusive ali perto dos postos de saúde, não tinha segurança nenhuma. Eles armados, com equipamento, com avião. Crime organizado ali dentro, muita estrutura de avião para entrar e sair a hora que quisesse, né? Era um negócio, assim, absurdo. Um dia eu fiz um sobrevoo e olhei, assim, é inacreditável a quantidade de pessoas que estavam ali. E como já estava anunciado que a gente estava fazendo o trabalho de operação para tirar os invasores, né, os garimpeiros, eles ficaram todos olhando para aquele avião que estava passando, sabe? Todos ali olhando, e era muita gente no meio ali, sabe? Fora, no meio da floresta, olhando para a gente. A gente nem desceu, nem teve como descer ali, né? Mas, enfim, a gente viu que o problema maior era isso, né? Tinha que tirar os garimpeiros dali, tinha que tirar esses invasores. E aí, ao final do 3º ano, nós conseguimos eliminar ali 98% da presença de garimpeiros no território Yanomami. É isso, essa entrevista inédita e imperdível é coladinha no N2, tá? Acesse icl.com.br/Chico para receber o link da transmissão e também assistir outros conteúdos exclusivos da turma do CP, tá bom? icl.com.br/Chico. Vamos continuar aqui, meninos, porque o presidente Lula parece que tem adotado cautela, né? E ainda calcula a repercussão da operação da PF contra o senador Jacques Wagner. A apuração é do Gustavo Uribe, da CNN. Há um receio em passar a imagem de que Lula abandonou o aliado. Lula, inclusive, já esteve em situação semelhante durante o período da Lava Jato, quando foi preso e, na ocasião, o ex-governador baiano esteve ao lado dele. O medo é de que uma saída abrupta de Wagner possa interferir no palanque do petista na Bahia, o importante colégio eleitoral que foi estratégico na vitória de 2022. O governo federal aguarda as pesquisas de intenção de voto desta semana para avaliar o impacto da operação da PF sobre a imagem de Lula. A gente tem conversado muito sobre isso aqui no programa, mas assim, aguardar a pesquisa de intenção de voto para saber se teve impacto, se vai acontecer. Olha, gente, existe uma coisa chamada tracking. Eles têm pesquisa diária. Então, já devem ter um termômetro do que está acontecendo. Eu não tenho essa informação, não sei se o Chico tem, você, Roberta, se de quinta, sexta para cá mexeu alguma coisa no tracking. Pelo visto, não, porque não teve nada chamativo em relação a isso, né, Chico? Então não precisa ter aquela pesquisa assim bombástica. Eu acho que é mais o Lula ganhando tempo, essa história de que esperar as pesquisas, é o Lula ganhando tempo para o Jacques Wagner pedir para sair, para o Lula não ter que demitir, né, para não ficar essa imagem de que abandonou o sujeito no meio da rua no momento que ele está sendo atacado. E também pela questão da Bahia, porque desarrumar o palanque da Bahia é grave para o Lula, né? É o lugar onde ele costuma ter a maior diferença de votos a favor, é Bahia, né? Em números absolutos, né? Mas eu acho que não, o partido quer, né? Você vê que o PT, os membros do governo, ministros, Fernando Haddad, o próprio deputado Rogério Correia que viria aqui, todo mundo apontou essa saída política que seria
afastamento para a apuração. Eu acho que enquanto mantiver, vai levar porrada. Lula leva porrada, o Jacques Wagner leva porrada, o PT da Bahia leva porrada, todo mundo. E fica só a pauta de samba de uma nota só. Vai ficar só isso. Todo dia. Até porque a Polícia Federal não está apurando nada do outro lado. Não está revelando nada do outro lado. Então vai ficar só isso. Flávio Bolsonaro vendo o jogo do Brasil e Jacques Wagner e o PT. E não é só o Jacques Wagner, que está sendo colocado muito na cota do Lula. Tanto que aparece líder do Lula. Quase não aparece o nome do Jacques Wagner, na verdade. Então, é um tema que o PT já pagou muito caro por esse tema nos mensalões da vida, na Lava Jato, sendo inventado ou não, mas pagou muito caro. E essa retomada com o Jacques Wagner não é nada interessante. Eu seria... Bom, se é amigo, chama o cara para conversar. Rápido, né? Rápido. E não vai ter... eu acho que nem derruba a candidatura dele na Bahia, a candidatura ao Senado. Há um pacto na Bahia por um certo silêncio. Você vê, o ACM não quer falar desse assunto porque está mais sujo do que qualquer coisa. Está infinitamente mais sujo do que o Jacques Wagner, porque já foi questão de dinheiro, já tinha, né? Ele disse que foi uma consultoria. Sócio, consultoria. O ACM Neto não vai tocar nisso de jeito nenhum. Então, eles que se arrumem lá pela Bahia, mas, poxa, há uma solução muito simples, que é afastamento para a investigação. Interessa ao Jacques Wagner estar levando essa porrada que ele leva hoje, que o noticiário já está indo para cima de que ele trabalhou pelo Banco Master. O noticiário hoje é maldoso o suficiente para já cravar com áudio que não diz bem isso, mas se eu estou lá de peito aberto levando chumbo, vai ficar pior do que isso. É sangrando em praça pública, né? E é um sangramento que leva para dentro do Palácio do Planalto, pode levar, né? Essa crise. Eu acho que não vai ter um movimento assim brutal nas pesquisas, não vai derrubar o Lula, mas quanto mais demorar para agir, não vai, é pior para o governo. E as respostas do Jacques Wagner não são suficientes, são muito ruins. Até agora ele não disse nada, ele só disse que é amigo do Guga lá, que é o Augusto Lima. Só não é tão mais pesado, só não é mais pesado esse caso, porque já entra outro personagem, já é o Augusto Lima. Não é o Vorcaro, né? Não é nem o Vorcaro a conversa, como foi com o Flávio, foi diretamente com o Vorcaro e tem áudio e tudo. Mas ele não tem dado explicação. Hoje a imprensa inteira está dizendo que o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, trabalhou e se preocupou o tempo inteiro com a saúde financeira do Banco Master. O que ele teve de resposta? Nada. Mas a defesa do senador, do Jacques Wagner, recorreu ao STF hoje para pedir a anulação da decisão que autorizou a operação da PF, realizada na semana passada contra o parlamentar. Em nota assinada pelo advogado Pablo Domingues, a defesa afirma que apresentou recurso ao STF por entender que a decisão contém erros graves que comprometem a medida. A defesa, o defensor, sustenta que o senador jamais atuou no Congresso Nacional para favorecer o Banco Master e argumenta que a única emenda apresentada por Wagner sobre o tema tinha como objetivo limitar juros e ampliar a proteção aos consumidores, medida que, segundo ele, contrariava os interesses da instituição financeira. A manifestação também destaca que o parlamentar, na verdade, se posicionou contra uma emenda apresentada pelo senador Ciro Nogueira, embora sem citar nominalmente o ex-ministro da Casa Civil. Para os advogados, esse posicionamento reforça a tese de que não houve atuação legislativa voltada a beneficiar o banco investigado. Começou a responder de alguma forma, mas estava numa lentidão, mas já é alguma coisa. Falando que não está ligado, que não teve nenhuma ação prática do Jacques Wagner que beneficie o Banco Master. Já é uma coisinha, né, ali. Não é nada... E sobre o dinheiro, que foi encontrado, o dinheiro vivo em espécie, ele diz que essa origem do dinheiro, ela é lícita e comprovada. O que ele disse é que são 70 mil reais. Ele aposta nas viagens oficiais. E guardou boa parte deles
Tem dinheiro. Agora, se o Jacques Wagner sair, tem até um nome já cotado para entrar na liderança, não é isso, Roberta? Está ventilando algum nome, o nome de uma mulher, inclusive, porque com a possibilidade, né, do Wagner deixar a liderança do Senado no Congresso, isso nos próximos dias, o nome da senadora Tereza Leitão, Chico, aparece Pernambuco. tá aparecendo aí, a apuração é da Tainá Falcão, da CNN. Integrantes do PT afirmam que, além do alinhamento com o presidente, a Tereza Leitão está fora da eleição em outubro. É porque ela tem mais 4 anos ainda de mandato, né? Ela foi eleita no último. Ela não está no jogo, não está no jogo eleitoral, ela tem mais 4 anos de mandato. E esse fator, então, é considerado uma vantagem importante, né? Em comparação olha, o PT não tem dito muita coisa no Senado. O PT tem sido muito sem pronunciamento para valer. Tanto que você tem uma pauta do presidente Lula, pauta do governo Lula, que é o fim da 6x1. O que você viu líder do PT no Senado fazendo um grande discurso para a derrubada da 6x1? Não, você viu foi a elaboração do Alcolumbre, que está embarreirando o fim da 6x1. Então, o PT não tem tido muita força no Senado, pronunciamentos contundentes, pela voz do Jacques Wagner. Tudo que a gente ouviu falar da liderança do Jacques Wagner nos últimos tempos foi desconfiança de que ele estava traindo o Lula votando contra o Jorge Messias. Ele conversando com o Flávio Bolsonaro. Então, a gente não tem tido boas notícias da liderança do PT no Senado. Até agora. É isso. Então, a Tereza Leitão seria esse nome, sairia a Bahia, entraria Pernambuco na liderança, se for o nome mesmo, né? Vamos guardar, mas é o nome que está sendo ventilado nas últimas horas, Roberta. Pois é. Para fechar, eu vou trazer uma aqui, porque o prazo de 90 dias, né, para prisão domiciliar temporária de Jair Bolsonaro termina na quarta-feira agora, tá? Dia 24. Uma apuração do Gustavo Uribe, da CNN Brasil, indica que o PL aposta na articulação de Michele Bolsonaro para esticar um pouco mais essa domiciliar. É importante lembrar que a Polícia Civil do Distrito Federal, ela vai até a casa do Bolsonaro amanhã para que ele explique, né, a tal arma que estava em nome dele e que foi apreendida com um dos seus seguranças. E aí, Chico, você acha que o Jair vai ver a segunda rodada da Copa em casa? Eu acho que vai continuar ali vendo o Messi bater todos os recordes ali, que hoje já alcançou a Marta, né? 18 gols. Então ele vai continuar no bem bom, tomando ali o seu lanche, e bem à vontade, usando sua arma, testando sua arma. Acho que algo me leva a crer que a Michele convenceu o Xandão e vai continuar na vida boa. Mas ele precisa de uma justificativa, né? Porque o Alexandre de Moraes, para colocar o Jair Bolsonaro na domiciliar, usou aquele fato da situação de saúde, que ele tinha um prontuário gigantesco. Diz que ele voltou a soluçar também. Tá? Voltou, e já mandou todos os diagnósticos também e mantém a mesma situação. Voltou a crise de soluço. Porque precisa ter uma justificativa médica para ele continuar em casa, né? Então, agora, eu também concordo que estava tudo se encaminhando para isso, porque o Supremo prefere que ele fique em casa até a eleição, para não criar burburinho. Depois até pode ver, pode ser que ele eu acho que querem evitar também aquela coisa de todo dia vai alguém visitar e diz: estão matando meu pai, estão matando meu pai está morrendo. É isso. E que isso seja usado na eleição, de certa forma, não é de tão má ideia, né? Mas joga fora a lei, né? A lei, eu não vejo nenhuma pessoa no sistema carcerário do Brasil com esse privilégio. Pois é. O Collor está pau a pau ali com numa cobertura em Maceió. Matéria está ali vendo os verdes mares e tudo mais. Mas assim, com essa história da arma, pode ter criado uma complicação para ele. Ele tem que dar uma boa explicação. Ele vai ter que explicar essa arma. Mas não sabia de nada, esse segurança pegou essa arma aí, levou e tal. Porque senão fica ruim, né? Pode ser uma justificativa para mandá-lo de volta para Papudinha, como foi a história da tornozeleira, né? Ele ter tentado romper a tornozeleira. Quarta-feira a gente vai ficar sabendo, né? Sim. O prazo termina na quarta. Vai ficar sabendo se o Jair assiste Escócia e Brasil na Papudinha ou Escócia e Brasil ao lado da Michele comendo pipoca na casa dele. E testando o trabuco. Dando tiro para comemorar. Isso, trabucão para cima. Chico, vou roubar uma palavra sua. É uma esculhambação. É uma esculhambação, gente. É uma esculhambação. Mas eu estou sentindo um cheiro ruim danado, viu? Essa coisa do Flávio
É outro que vai pro jogo agora. Não tem nada que pegue contra ele. Cara. Essa né? Polícia Federal que estão dizendo que é muito independente, não sei. Eu começo a desconfiar de alguns setores dela. O Ciro Nogueira em Ibiza, também tá não uma festa. preocupado. Tá todo mundo tirando onda. Assim, Eles estão achando que não vai rolar nada. Só se teve uma conversa, olha, um acordão, não vamos mexer com vocês, vamos tentar segurar aqui. Por parte de quem? Dos ministros assim mais políticos do Supremo, que a gente sabe quem são, né? 3 ou 4 ali que fazem o jogo do Centrão, né? A gente sabe quem são. Né? Que também tem interesses, né? Tem interesse porque podem ser investigados. Exatamente. Quer dizer, e aí? A gente pode estar aqui de besta. Zé Mané falando e os caras já acordados para não mexer em nada e vamos embora. E aí abafa, né? As relações. Tomara que não. mundiais. Eu quero que eles me desmintam. É isso. Chico. Olha, gente. Tem uma notícia aqui. O Mbappé também fez gol. Então, dos craques, né, esperados para a Copa, Messi fez 2 hoje, 2-0 na Áustria, e o Mbappé fez o primeiro 1-0 França em cima do Iraque. Agora está no intervalo, França e Iraque. Então os dois craques da última Copa estão dobrando, né? Estão jogando, estão fazendo gols, né? Se apresentaram, enfim. O Neymar, eu espero que não seja o grande ato dele, seja tirar uma foto com o Flávio Bolsonaro no jogo de quarta-feira. Tudo que ele pode fazer é isso. É isso, tirar uma foto. Espero do Vini Júnior, não do Neymar. Ai. Olha, temas que a gente fala pouco aqui no nosso noticiário, mas que dão um nó na nossa cabeça, vão ser abordados, sabe por quem? Por Vivian Mesquita, que vai explicar tintim por tintim no novo quadro do ICL Agora Faz Sentido, tá? E ela vai esclarecer, gente, assuntos polêmicos que estão por aí no nosso dia a dia. Essa semana, a Vivian fala sobre os mitos e verdades do Bolsa Família, o maior programa social do país que opera há 23 anos. Caramba, tudo isso já. Nossa, de fato, 23 anos. Caramba, salvando vidas, dando dignidade a muita gente no Brasil. É isso, um novo episódio vai ao ar toda segunda-feira às 8 horas da noite, tá? Depois do CP Entrevista. E a reprise é na terça, logo depois do rolê ICL. Hoje é dia, né? Hoje é dia. Hoje é. Opa! Segunda-feira, 8 da noite, depois do CP. Logo depois do CP. É isso, gente. Deixa eu trazer mais um último recado, porque a gente estreou, né? Você sabe, um espaço no Papo Legal, uma conversa direta com os nossos jornalistas, com os nossos analistas aqui do ICL. Então, se você entrar amanhã, às 10h30 da manhã, sabe quem vai estar lá? No Papo Legal, com a redação do ICL? Chico já foi. Não, já fiz hoje. Foi hoje? Eu não fui. Fiz hoje, já eu não vi. A gente não foi ainda. Escalado ali, já cumpri minha missão. Amanhã quem é, então? Amanhã tem Elô Vilela. Elô Vilela, 10h30, tá? Da manhã, entra lá na nossa sala Papo Legal com a redação do ICL. Nós não fomos escalados ainda. Eu fui para a semana que vem. Você vai para a semana que vem? O professor agora me chamou. Então tá. Disse que eu ia fazer o apronto final e me apresentar. Então tá bom. Professora Helga. Liberado para jogar. E professora Carol também. Me convocou também. Ainda tô no Obrigado, banco. professora. Ainda estou no banco. Vamos ver o resultado da nossa enquete? Bota na tela aí, por favor. Vamos ver aqui. O que Eduardo Bolsonaro conseguirá em Washington? 57% acham que novas sanções contra o Brasil. Gente do céu, se isso acontecer realmente. 38% acham que ele sairá de lá com as mãos abanando e 5% que sanções apenas contra Moraes ele deve conseguir. As mãos eu não sei, mas o rabinho abanando ele vai sair de lá. Ele o vai rabinho sair. de cachorro. Não, ele quer vira-lata. prejudicar a economia brasileira. Talvez consiga, né? Eles têm conseguido. É isso. É verdade. Vamos agradecer a nossa audiência em nome de Francisco Cruz, Márcia Almeida, Ana Crispim, Clodoaldo Sobrinho e Marlene Bosa. É isso aí. Hoje o N2 bombando, agora tem CP. Vamos nessa. Opa! E CP Simbora. pede passagem aqui na programação do ICL. Até amanhã. Até amanhã. Ipojuca, Pernambuco, número 60 de uma rua sossegada. Simone morava com os pais e dava aulas na cidade mais rica do estado. Ela foi chamada para depor e poderia finalmente esclarecer a rota do dinheiro que sumia. Mas quando chegou o dia, não pôde falar, o delegado não estava lá. Tensa, Simone voltou para casa. Encontrou sua mãe no portão, mas também 2 homens do outro lado da rua. Foi quando ela se virou e perdeu a vida. Essa história que eu encontrei lá mostra um lado da corrupção que não é só notícia, não é só dinheiro, mas uma história de corrupção que ganha um rosto e um nome.
Uma história que faz desaparecer vagas em escolas, leitos em hospitais e pessoas que imaginavam um futuro diferente para todo o Brasil. Acompanhe comigo, Heloísa Vilela, essa história de medo e silêncio no documentário especial do ICL chamado Orçamento Secreto. Ele vai ao ar no dia 28 de junho, às 8 horas da noite. Garanta seu ingresso gratuito.